Eu começo fazendo uma provocação a cada um de vocês. Vocês estão sendo aquilo que vocês nasceram para ser ou vocês estão sendo aquilo que dá para ser? Eu repito, vocês estão sendo aquilo que vocês nasceram para ser ou vocês estão sendo aquilo que dá para ser? Antes de começarmos a falar sobre constelação familiar sistêmica, que eu particularmente prefiro usar o termo alinhamento familiar sistêmico, é necessário que façamos 3 alinhamentos. Primeiro alinhamento: nada do que será dito aqui substitui os meios normais de tratamento, sejam eles do sistema público ou privado. 2, como, como estamos em um grupo misto, é necessário que a gente faça alguns alinhamentos no que se tange ao vocabulário. Quando eu me referir ao universo, à natureza, se você acredita em Deus como um ser superior, eu quero que você pense em Deus. Se eu usar o termo Deus e você acredita em natureza ou universo, então pense na natureza ou no universo. Quando eu falar no termo de ancestrais ou antepassados, eu estou pensando única e exclusivamente nas pessoas que vieram antes de mim. E elas podem estar vivas ou não. E terceiro alinhamento é relativo às perguntas. No final da apresentação, nós vamos abrir um espaço aqui mesmo no Zoom, que você vai poder levantar a mão e falar se você quiser. E se você já quiser, e aí no chat, mandando perguntas para a gente, no final a gente vai responder a todas as perguntas. Não deixe de perguntar, não fique com dúvidas. Dúvidas do tipo, constelação familiar funciona mesmo? Constelação familiar funciona para aquilo? Funciona, constelação familiar funciona para um determinado problema relacionado a meu filho? Qual a idade mínima? Qual a idade máxima? Não deixem, não saiam daqui com dúvidas. Feitos os alinhamentos, eu sou o Leandro Giacomo, eu sou coach, sou formado em gestão de pessoas, pós-graduado, né, em coach e gestão de pessoas, e a minha paixão por pessoas me fez conhecer a constelação familiar sistêmica, que hoje eu tenho o prazer de falar com vocês. Érica, eu queria que você abrisse seu áudio e falasse um pouquinho quem é você. Oi, gente. Então, eu sou uma pessoa que está sempre buscando aprimorar. Eu sou uma pessoa muito família. Eu sou uma pessoa muito empática, muito sensível. E antes de tudo, eu procurei tudo isso, procurei como profissão, né, para ganhar muito dinheiro como massagista. Mas depois eu descobri que era muito mais profundo do que eu imaginava. E no meu primeiro curso eu quis sair correndo. Eu falei, uau, a responsabilidade com o ser humano é muito grande. Deus, será que eu dou conta de tudo isso? E aí eu tive uma catarse, né, que é um desbloqueio emocional incontrolável. Eu fui encaminhada diretamente para o professor e ele falou, Érica, só tratamento uma vez por semana com você não dá, você precisa fazer o curso para se tratar. E aí eu estava bem desgostosa do ser humano, né? Porque eu sempre fui muito dada e eu sentia que eu não recebia o amor ou as coisas de volta do jeito que eu entregava. E aí eu fui começando a me tratar como pessoa, me tratar como ser humano, voltando a ter amor pelas pessoas. E a partir do momento que eu encontrei as curas em mim mesma, eu comecei a querer muito que outras pessoas sentissem o que eu senti, né? E procurei também entregar isso para minha mãe, para alguns familiares, mas infelizmente ela não se permitiu como eu me permiti, e essa tá a grande diferença entre eu estar viva, cada dia mais encontrando a felicidade, por mais problemas que eu passe, e ela está morta por suicídio. Então, a diferença, como diz o livro que eu coloquei para vocês no grupo, eu vou repostar porque tem muita gente nova lá.
a boa sorte, a felicidade, a alegria, as oportunidades estão disponíveis aí para todos nós. A diferença é o quanto eu me empenho para deixar o meu terreno preparado para a boa sorte, para a felicidade, para as oportunidades. Então, com isso, eu acabei me tornando Master Coach, analista corporal, comportamental, grafóloga, massoterapeuta, iridóloga, acupunturista, tudo isso porque eu fui entendendo o quanto o corpo é precioso, uma preciosa ferramenta que ele já me diz tudo. A partir do momento que eu me entendo, eu resolvo todos os outros problemas ao meu redor. A partir do momento que eu me autorresponsabilizo, que eu entendo quais são as minhas dores existenciais e pontuais, e eu entendo quais são os meus recursos, aos pouquinhos meu universo à minha volta vai melhorando. E aí eu comecei a ver o quanto que as minhas mudanças, os meus desejos, eu mudando nesses treinamentos, a minha família, mesmo eu estando dentro do curso, já estava mudando. As coisas estavam acontecendo. Lá do curso eu ia tendo os insights, ia fazendo lá as minhas meditações, ia também já movimentando o meu sistema familiar e tudo foi melhorando. Porque não foi fácil para mim, para o meu irmão, para ninguém ao nosso redor ter que lidar com o suicídio da minha mãe. Né? E ter que perceber que o quanto a gente também tinha depressões, frustrações que não conseguia lidar. E eu estava vendo muitas pessoas da minha família indo para o mesmo buraco. E aí eu percebi que eu, começando esse caminho, eu conseguia mudar todo o meu sistema. E dos recursos que eu fiz como aluna, não tenho formação em constelação sistêmica, mas como aluna, foi a constelação familiar. Eu falei, gente, nos meus treinamentos eu tenho que ter um parceiro de constelação familiar, porque tem muita coisa que hoje no coaching, e eu acabei de fazer um treinamento chamado Jeito de Viver Família, a gente fala de epigenética. Então, a gente não herda só as doenças das pessoas, a gente herda também toda uma conduta emocional, toda uma conduta comportamental. Então, a Marisa estava comigo quando a gente começou a entender de epigenética. E a gente viu que a gente estava repetindo padrões que a gente odiava. E a gente fala, eu odeio essa coisa, e eu quero me livrar dela, mas eu não consigo me livrar dessa porcaria, dessa maldição familiar. E a partir do momento que a gente teve consciência do que aconteceu, eu fui procurar respostas lá nas minhas bisavós, e aí eu comecei a entender por que eu desprezava o dinheiro, por que eu perdia dinheiro, por que eu não mantinha dinheiro, por que eu estava me dando mal nos relacionamentos, por que eu estava expulsando o homem da minha vida, e como era essa minha questão financeira e relacionamento. Então, Giacomo está aqui para nos ajudar nisso. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar da tela aqui. Bom, agora sim a gente começa a falar sobre alinhamento familiar sistêmico, mas para a gente falar de constelação ou alinhamento, é impossível a gente falar sem saber de onde ela surgiu e como ela surgiu. E aí, a gente precisa falar desse cara, chamado Bert Hellinger. Ele morreu agora recentemente, o ano passado, né, em 19 de setembro de 2019, mas ele deixou um legado muito forte para nós. O Bert, como era conhecido pelos amigos, ele foi psicoterapeuta, ele se tornou padre, estudou teologia e filosofia. Isso deixa claro que não é uma pessoa normal, né? Então, é uma pessoa de realmente muito conhecimento e uma pessoa de um coração gigante que não é o coração dele. E como missionário, ele foi enviado à África com a missão de evangelizar. Chegando lá, ele achou que ele fosse para evangelizar e ele acabou sendo evangelizado, né? Então, ele acabou conhecendo, aprendendo, principalmente com a tribo Zulu. Então, chegou lá na tribo Zulu, ele viu que tinha vários costumes que, para nós, pareciam costumes que soavam mal, mas para eles eram muito naturais. Muito, muito natural. Por exemplo, eles comem todos no mesmo prato. Então, talvez para a gente isso é até falta de higiene, mas para eles é normal. E quando alguém não faz isso, por exemplo, quando um deles não faz isso, há uma quebra naquele sistema. E isso não é bom. Então, ele observando isso, ele começou a entender essa questão sistêmica. Então, a gente vai falar muito hoje aqui em sistemas e sistêmica. Ok. Então,
Agora sim, o que são as constelações familiares sistêmicas? Para a gente entender o que são as constelações ou alinhamento familiar sistêmico, primeiro a gente precisa entender o que não são. Então, o que ela não é? Ela não é uma religião, uma crença, ela não tem conexões nenhuma com o espiritismo, com crenças esotéricas, religiosas, qualquer tipo de ideologia, apesar das pessoas usarem a constelação junto com alguns rituais místicos ou algumas crenças esotéricas, justamente porque isso acaba vendendo, isso acaba atraindo as pessoas. Mas a constelação familiar, né, o alinhamento familiar sistêmico puro, ele não tem nada disso. Então, se você tiver em contato com um bom profissional, você pode ter certeza que você não vai encontrar nada disso. Então, que fique muito claro que não é uma religião e não tem nada a ver com o espiritismo ou alguma coisa desse tipo. Então, agora sim, o que é? Então, ela é uma terapia breve e vivencial de apenas uma sessão. Então, com o objetivo de perceber os bloqueios, os conflitos inconscientes que acompanham as famílias. Em termos bem simples, é para a gente trazer tranquilidade, leveza para as famílias. Então, assim, se a gente observar como os sistemas são regidos, isso vai trazer para nós muito mais controle emocional, muito mais tranquilidade em lidar com qualquer tipo de assunto. Agora a gente entende da onde surgiu o termo constelação familiar sistêmica. Como eu falei, o Bert, ele é um alemão. Ou melhor, eu não falei, mas ele é um alemão. Quando o termo constelação familiar sistêmica foi trazido para o Brasil, acredita-se que tenha havido uma tradução incorreta, porque antigamente era comum, como a gente não tinha tradutor de alemão para português, a gente tinha de inglês para português, o que nós fazíamos? Quem é mais antigo deve lembrar disso. Nós traduzíamos do alemão para o inglês e do inglês para o português. E isso, às vezes, gerava alguns tipos de traduções errôneas. Então, o termo Familienaufstellung, na verdade, é família na posição. Então, não tem nada a ver com constelação familiar. É por isso que eu prefiro usar o termo alinhamento. Então, se a família estiver, cada um na sua posição, estiver alinhado, não vai ter o que a gente chama na constelação familiar de emaranhamento. É simples assim. A constelação familiar sistêmica, ou alinhamento familiar sistêmico, ela está embasada em 4 pilares: sistemas e 3 leis, que é pertencimento, equilíbrio entre dar e receber, ordem e hierarquia. Para a gente entender um pouquinho de sistema, uma criança, quando ela nasce, miseravelmente, ela faz parte de 5, 6 sistemas. Então, assim, se a gente analisar, por exemplo, uma criança, ela nasceu, ela já faz parte da família dela. Então, já é um sistema. A família dela está ligada a outros sistemas, que é a cidade, aí da cidade, estado, planeta Terra, e o planeta Terra faz parte do sistema solar. Então, assim, por mais que a gente não queira, se a gente falar assim, ó, eu não aceito que eu estou ligado a um sistema. Não, você está ligado a um sistema. Porque a partir do momento que uniram-se 2 pessoas, você já tem um sistema. Isso tem que ficar muito claro para a gente, porque, pelo menos, eu adotei isso como metodologia de vida. Hoje, qualquer discussão que eu faça, eu discuto assim, isso vai me beneficiar ou isso vai beneficiar o meu sistema? Então, assim, sempre, daqui para frente, se vocês saírem daqui e eu conseguir que vocês pensem sistematicamente, eu vou ficar feliz. Porque, assim, tudo que você for brigar, você está no trânsito, por exemplo, uma pessoa te dá uma fechada, fala assim, se eu brigar com esse cara, eu vou contribuir para o sistema. Tudo bem, ele pode cometer um acidente mais para frente, e aí sim ele está desequilibrando o sistema. Mas se ele só buzinou atrás da gente, deixa ele ir, vá com Deus e siga a tua vida. Então, assim, a partir de hoje, vamos tentar brigar pelo sistema.
E aí a gente sabe o que acontece. Então, vamos imaginar nosso sistema, o sistema humano. Então, a gente tem coração, a gente tem pulmão, a gente tem vários órgãos. O que acontece se o coração, por exemplo, ele não está pulsando ou ele não está batendo da forma que ele deveria bater? Naturalmente, ele vai acabar sobrecarregando os outros órgãos. Então, quando a gente tem qualquer órgão em desequilíbrio, acaba sobrecarregando outros órgãos e isso gera um desequilíbrio, até que o sistema todo pare. Então, por isso que é tão importante a gente pensar de forma sistêmica. E observar, o alinhamento familiar sistêmico, ele olha justamente para isso. Ele olha para onde estão os desequilíbrios. Por isso que ele é tão importante. E, às vezes, quando a gente vai porque tem o termo constelar, eu vou constelar, eu vou procurar um profissional que fala de constelação, que sabe aplicar, né? A gente chama de facilitador. Então, o facilitador de alinhamento familiar sistêmico. Quando ele procura, ele entra no sistema da pessoa justamente para saber aonde estão os desequilíbrios. E isso, lembre que eu falei, traz leveza para as famílias, para os relacionamentos. E agora sim, a gente entra no que é gostoso da constelação familiar sistêmica. A gente entra nas 3 leis. Então, assim, eu vou pedir mais do que toda a atenção de vocês aqui, porque se vocês não entenderem essas 3 leis, a gente não vai entender, por exemplo, aonde que isso influencia nos processos, por exemplo, de compulsões e emagrecimento, por exemplo. Então, aqui está a cereja do bolo nossa. Vamos entender essas leis? Vamos entender, por exemplo, o que é pertencimento? Então, quando a gente fala de pertencimento, se você nasceu numa família, você pertence àquela família. Não adianta você falar assim, mas eu queria ter nascido na família do Bill Gates. Ele é rico, ele tem dinheiro. Não. O universo ou Deus quis que você nascesse filho, no meu caso, filho do Irimar e filho da Inês. Então, esses são os melhores pais que o universo poderia ter me dado. Eu até falo aqui na apresentação que se você pertence e acabou. Né? Então, e ponto final. Quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. E ponto final. Então, não adianta falar assim, eu quero entrar na família de outra pessoa. Não, você não pertence. Você não tem vínculo de sangue. E aí você tem um outro tipo de pertencer, que é a família, no meu caso, da minha esposa, ou uma pessoa pode pertencer, um homem pode pertencer à esposa, né, como diretamente, ou à família da esposa, e a esposa pode pertencer à família do marido. Mas ainda assim não tem o vínculo de sangue, que é o que liga realmente, que é o que é mais forte. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de pertencimento, tem algo que é a maior dor que um ser humano possa ter, que é a dor da exclusão. Vamos ver como isso é sério? Às vezes, num grupo de amigos, você briga com alguém e vai lá e sai daquele grupo. Ou deleta aquela pessoa do Instagram, deleta aquela pessoa do Facebook. A pessoa fica possessa. Ela fica com muita raiva. Então, ela nem gostava daquela amizade, mas a partir do momento quando você exclui, aí a exclusão gera um desequilíbrio e aquilo é muito ruim. Então, imagine isso dentro do sistema familiar. Imagina quando você não reconhece que o pai que você tem é o melhor pai que você poderia ter. Ou a sua mãe é a melhor mãe que você poderia ter. Então, e esse tipo de exclusão, esse tipo de negar, né? A gente fala de você ter o seu pai, né? Ter a sua mãe. Então, assim, isso é muito prejudicial para qualquer sistema. Então, a primeira lei que a gente vai ter em mente é do pertencimento. Então, a gente pertence e ponto. A segunda lei é a lei da hierarquia. E essa é uma lei muito interessante, mas muito interessante mesmo. Por quê? Porque quem chegou primeiro, chegou. Quem chegou depois, chegou depois. Por quê? Deus, que é amoroso, e aí eu costumo dizer para as pessoas que acreditam em Deus, se
eu, por exemplo, eu tenho amor pela minha esposa, eu tenho amor pelo meu filho. Imagine Deus, que ele é amor puro. Então Deus, ele é amor, ele não tem amor. Olha que coisa linda, né? Então, assim, ele quis que eu entrasse nessa família, que tem meu pai e minha mãe, e ele quis que eu fosse o último dos irmãos. Então, assim, ele me colocou na ordem que eu tinha para ficar. Só que isso, para mim, hoje eu falo com muita tranquilidade, mas foi muito difícil lidar com isso. Porque, assim, eu tenho um irmão antes de mim, que eu brigava pela primogenitura dele. Olha que interessante. Então, meu irmão, ele nasceu primeiro que eu brigava pela primogenitura que era dele, e ele brigava para defender uma primogenitura que não era dele. Por quê? O meu primeiro irmão, que chama Fabiano, ele morreu primeiro. Ele, aliás, não morreu primeiro, ele nasceu e nasceu natimorto. Então, olha que coisa absurda. Eu brigava com meu irmão brigava para defender uma coisa que nem era dele. A primogenitura é do meu primeiro irmão que nasceu. E isso, a hora que você entende isso, você para de brigar. Então, assim, o relacionamento entre eu e meu irmão melhorou, que nunca tinha sido bom até pouco tempo atrás, alguns anos atrás. A hora que eu reconheci o meu papel, a hora que eu reconheci a minha posição, ficou muito mais fácil, muito mais tranquila esse relacionamento. E, inclusive, na hora de assumir algumas responsabilidades. Então, por isso que a gente brinca, fala, o caçulinha e tal. E, realmente, o caçula, se a gente for pensar um pouquinho, o primogênito, ele teve a oportunidade de viver só com o meu pai e com a minha mãe. Então, assim, ele recebeu muito mais carinho durante um tempo do que eu recebi. Então, é natural, por exemplo, que meu irmão, ele tem um papel de compartilhar um pouco desse carinho, ou compartilhar as coisas que ele aprendeu quando era só ele, meu pai e minha mãe. Então, eu tenho que reconhecer a minha posição e eu tenho que me comportar de acordo da posição que eu nasci e que Deus foi amoroso e me colocou. Então, só que tem uma ressalva aí. Essa ordem, ela não pressupõe obediência automática. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que o irmão fala assim, não, eu nasci primeiro, eu mando em você. Não, não é isso. Eu devo sim um respeito para ele. Há toda uma postura, e isso a gente tem que estudar um pouco mais para entender. Então o que a gente tem que saber aqui é que se meu irmão nasceu primeiro, ou se minha mãe e meu pai nasceram primeiro, eles têm uma hierarquia sobre eu e meu irmão. Ok. E a gente chega numa terceira lei, que é de equilíbrio. E essa também é uma das leis, apesar de serem mais incompreendidas, né, é uma das leis mais bonitas, porque existe um equilíbrio entre dar e receber, ou dar e tomar. E é legal isso, porque se você tem um amigo ou um colega, que você começa a conhecer ele, você está gostando dele, você vai lá e dá um presente para ele. O que ele se sente na obrigação de fazer? De me dar um presente também. Né? E o que ele sente? Não, ele vai te dar um presente muito inferior? Não, ele vai te dar um presente ou igual ou um pouquinho melhor. Agora, seria desamoroso dele se eu vou lá e dou uma lembrancinha para ele e ele vem e me dá um iPhone. Então, quer dizer, foi muito desigual. Né? Então, assim, por isso que é importante manter o equilíbrio. Então, quando a gente dá algo positivo, é importante que a gente dê um pouquinho a mais. Mas se alguém me der algo negativo, isso acontece muito nos relacionamentos, eu amorosamente, olha que interessante, eu não estou me vingando, tá? Eu amorosamente, eu vou lá e dou um pouquinho menos. Por quê? Eu estou falando para aquela pessoa que eu te amo tanto, que eu abro mão, por exemplo, da minha pureza, né? Eu te dou alguma coisa ruim, lógico que não numa intensidade muito grande e muito menos na mesma moeda, eu dou algo um pouquinho inferior, justamente para quê? Para eu me rebaixar ao mesmo nível da pessoa. Interessante isso, né? Então quer dizer que se minha esposa me trair, eu vou lá e vou trair ela também? Não, eu estou pagando na mesma moeda. Isso não é certo. E eu não posso, eu até posso fazer alguma coisa para ela, né, para me rebaixar, mas eu não posso pagar na mesma moeda.
Isso é bem interessante, porque assim, a gente tem que equilibrar os relacionamentos. Eu não posso ser muito superior. Então, assim, se eu só. Vamos entender aquele relacionamento onde a moça faz tudo pelo rapaz e o rapaz perdão da palavra, ele é um sacana. Né? Aquele rapaz, ele não dá a mínima para a moça e a moça só entrega, só entrega, só entrega, só entrega. O que vai acontecer? Aquele relacionamento fatalmente vai deixar de existir. Por quê? Está em desequilíbrio. Então, a moça, ela é muito superior ao rapaz. E aquilo não tá trazendo equilíbrio. Então, a partir do momento que a gente não equilibra o relacionamento, é natural que essa pessoa ela se sinta tão... o que nem o caso do rapaz, ele falou assim, ó, eu não te mereço. Vamos terminar por aqui, porque eu não te mereço. E realmente é assim que ele se sente. A moça é tão superior fazendo tudo aquilo, que ele fala assim, é melhor a gente não continuar junto. Olha que coisa absurda, né? Olha que coisa interessante. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio do sistema. Bom, e aí, falando um pouquinho mais sobre isso... Peraí que travou aqui. Tá. Vamos entender um pouquinho agora sobre os padrões e repetições. E aí eu vou colocar esse vídeo para vocês, só que antes aqui eu esqueci de marcar uma opção que não vai sair o vídeo. Deixa eu só marcar uma opção. Agora sim. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came. You're the language to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You know what you do. I've had enough of you. I've had enough of you. Eu acho que muitos de vocês já viram esse vídeo, né, mas nunca tinham olhado para ele com um olhar sistêmico. Então, a gente sabe que sim, as crianças elas imitam os pais, mas muito mais do que isso, as crianças trazem no DNA dela uma biblioteca genética. Então, assim, é por isso que a constelação ela funciona tão fortemente, por isso que ela é tão precisa, ela é tão científica, porque quando você consegue acessar o inconsciente, porque nós somos pessoas inconscientes, né? Ele fala, eu sou consciente. Não, uma pequena parte nossa é consciente, grande parte nossa é inconsciente. Então, quando a gente consegue acessar isso, a gente consegue acessar o que tem por trás da nossa família. Quais são os padrões que se repetem? Né? Então, esse vídeo deixou muito claro isso. E aí a gente consegue trazer alguns embasamentos sobre isso. Porque às vezes a gente fala assim, não é possível, por exemplo, que eu carrego como se fosse as pessoas falam, ou uma sina, ou uma praga, ou algo que minha família recebeu. Não, com certeza a sua família acaba trazendo o que você é de algumas coisas. E a Bíblia, por exemplo, no texto de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, eu vou direto aqui na onde está gravado, fala assim, ó,
Jeová, seu Deus, ou melhor, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas quem demonstra amor leal até pela 1000ª geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse é um texto bíblico, para quem acredita na Bíblia. Depois a gente vai para o embasamento científico. Para quem acredita na Bíblia ainda, Jeremias 32 fala o seguinte: mas traz, ou melhor, aquele que demonstra amor leal a milhares, mas traz a retribuição dos erros dos pais sobre os filhos. Tu és o verdadeiro Deus, o grande e poderoso, cujo nome é Jeová dos Exércitos. Então, mais uma vez, mostrando que muito, infelizmente, a gente acaba herdando, ou, numa linguagem popular, pagando pelos erros dos nossos pais. E é por isso que a constelação ela é tão fantástica, porque a gente consegue agir isso e, em muitos casos, mudar aquele padrão de conduta da família. Ou um termo que a gente ouve dizer muito, né? Você nasceu, pau que nasce torto não se endireita. Não, se endireita desde que a pessoa queira. Porque Deus, ele deu para nós algo chamado liberdade de escolha. Então, assim, a gente pode fazer com a nossa vida aquilo que a gente quiser. Então, se eu quiser mudar, eu vou mudar. Agora, se eu quiser achar que aquilo é uma sina, que eu não vou mudar, então que você continue. Então, essa liberdade a gente tem. Então, assim, Deus dotou a gente de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é muito mais forte do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Bom, e aí aqui é um texto extraído do livro Chaves do Inconsciente. Ele é um doutor e pesquisador, e ele fala assim, eu tô com uma tela na frente. Quer que eu leia? Aqui tá ok. Então, por favor, eu não tô conseguindo ver aqui. Vamos lá. A reativação da memória inconsciente e confirma continuamente que a criança, desde a gestação, percebe cognitivamente tudo o que lhe acontece. Sabe ela das condições afetivo-emocionais do ato que a gerou, da preocupação dos seus pais, do amor que os une ou não, se ela estava nos planos deles ou não. A criança diferencia em si mesma a carga psíquica herdada de seus antepassados daquilo que pertence ao seu próprio princípio vital, ou seja, que pertence a ela como pessoa única. Texto extraído do livro Chaves do Inconsciente, de Renate Just de Moraes. Obrigado. Bom, então aqui, se a gente queria embasamento para isso que a gente está dizendo, que a gente pode acessar essa biblioteca, que a gente tem essa biblioteca, isso fica claro. E é interessante que mesmo filhos que não vivem com o pai, por exemplo, acabam adotando os padrões parecidos, mesmo não vivendo com ele, mesmo não aprendendo por exemplos. Mas talvez a gente se pergunte assim: por que repetimos os mesmos padrões adotados pelos nossos pais? Então essa foto aqui deixa muito claro isso pra gente, né? Unicamente por amor. Lembra que a gente fala muito do alinhamento familiar sistêmico, que é o amor, são as leis do amor? Então a gente acaba falando para nossa família assim, ou para nossa mãe, ou para nosso pai: eu escolho ser igual a você, mesmo que eu não aprove isso, porque, primeiro, eu não quero ser excluído do meu sistema, e eu te amo tanto que eu faço isso por você. E a gente está falando aqui de um tema, né? A gente começa a entrar no nosso tema, que é a obesidade, mas isso a gente pode pensar em todos os padrões que são adotados em virtude disso. Olha que coisa importante aqui, né? Então, nós fazemos isso pura e unicamente por amor. Perdão, desculpa. Bom, vamos lá. Então, se a gente sabe que a gente faz isso por amor, a gente começa a entrar um pouquinho na questão. Agora a gente entra no nosso tema, que é por que a gente acaba engordando, por que aí é importante a gente
entender esse tema, porque assim, quando você olha para o corpo das pessoas, é interessante que assim, que nem essa da foto, por exemplo, você vê que ela tem as pernas bem marcadas, né? Ela tem o peito bem protuso, a barriga bem marcada. Por que ela acumula gordura nisso? Por exemplo, até o rosto dela não é tão cheio, né? Então, assim, por que pessoas, eles acumulam, certas pessoas, que nem o homem, alguns homens, ele engorda na barriguinha. E isso é importante a gente olhar. E quando a gente vai olhar no alinhamento familiar sistêmico, e aqui eu faço uma ressalva muito forte, porque a questão de engordar, ela é multissistêmica, né? Então, assim, ela é multifatorial. Não tem um fator só, falar, eu engordo por causa disso. Ou é engraçado porque, assim, às vezes a mesma pessoa, elas comem a mesma comida e uma engorda e outra não. Por quê? Às vezes são da mesma família. Então, quer dizer que eu herdei esse padrão e meu irmão não herdou? Exatamente. Então, assim, lembro que cada um de nós temos uma missão muito clara na Terra. Então, todos nós vamos ter que aprender a lidar com determinados temas. Então, às vezes, aquilo que é fácil de eu lidar, para outra pessoa não é fácil lidar. Por exemplo, eu, Leandro, nunca coloquei um cigarro na boca. Mas, para mim, isso sempre foi muito fácil. Eu não tinha necessidade. Foi muito fácil lidar com isso. Mas, às vezes, para outra pessoa, isso é muito difícil da pessoa lidar. E aí entra a magia da gente não pré-julgar as pessoas. Porque cada um lida com alguma coisa mais fácil do que a outra, né? Então, sabendo agora que é um fator multifatorial a questão de você engordar ou de sobrepeso ou as compulsões, e entenda as compulsões não só por alimentos, por tudo aquilo que a gente temos, né? Então, assim, tem que ficar muito claro isso, né, para todos nós. Então, vamos lá. Primeiro fator que geralmente acaba gerando esse desequilíbrio, esse emaranhamento. Nós sabemos que o nosso vínculo com nossos pais é muito forte. Então, quando eu acho que eu não recebi amor o suficiente do meu pai e da minha mãe, ou que eu não recebi a atenção suficiente do meu pai e da minha mãe, eu acabo comendo em excesso, né, para conseguir suprir esse vazio que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Olha que interessante. Então, uma das coisas mais importantes que a mãe faz é amamentar. Então, quando a mãe ela pega aquela criança, ela olha para a criança e aquilo tem que ser um ritual para ela. Ela tem que pegar a criança com carinho, ela tem que tirar um tempo para aquilo e ela tem que olhar para a criança e ela tem que dar de mamar para a criança com toda a atenção do mundo. Então, quando a criança ou o sistema ele sente que você não recebeu esse carinho, é natural que a gente coma e não se sinta satisfeito. Por quê? A gente está vazio de carinho, a gente está vazio, a gente acha que a gente não recebeu o suficiente da nossa mãe, principalmente da mãe nesse caso, tá? Porque o pai, ele é responsável assim por trazer o alimento para dentro de casa e empurrar o filho para a vida. A mãe, ela está mais relacionada a isso, né? A educação, dar carinho, dar atenção. Então, quando a pessoa, né, o ser, ou eu, Leandro, acho que eu não tive o suficiente da minha mãe, o que eu faço? Eu começo a comer compulsivamente, ou eu começo a beber, né, no caso de cerveja ou isso, compulsivamente, justamente para me trazer conforto dessa situação. Olha que forte e que interessante isso, né? Então, assim, nós acabamos de ver que a nossa mãe foi Deus que colocou ela para nós, né? Foi o universo que deu ela para nós. Então, foi a melhor mãe que a gente poderia ter recebido. Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar esse laço com a mãe. A gente tem que colocar no nosso... Falar assim, ó, eu tive o suficiente. E aí eu faço uma pergunta, geralmente quando a gente está num seminário mais aberto, que as pessoas conseguem interagir mais facilmente, e eu faço uma pergunta. Então, e eu estou perguntando para vocês, né? Tentam responder aí no subconsciente. A partir de quando que uma criança
eu tenho um filho, né? Eu tenho meu filho, mas digamos que ele fosse de colo ou assim por diante. A partir de quando que uma criança deixa de ser responsabilidade do pai e da mãe? Quando que vocês acham? Tenta responder para vocês mesmos. Eu tenho certeza que a maioria errou. A partir do momento que ela come sozinha. Então, a partir do momento que a criança come sozinha, ela não precisa mais da mãe. Por quê? Outra pessoa pode dar comida para ela. Né? Eu sei que ela vai precisar dar o apoio, não é disso que a gente está falando. Mas isso é muito forte porque a gente tem que criar os filhos para viver a vida deles. Eles não têm que ser dependentes da gente. Né? Eles têm que traçarem a própria vida dele e eles têm que se soltarem. Porque nós somos 50% do pai e 50% da mãe. A partir do momento que um prende ou o outro prende demais, ou a gente não consegue, a gente acha que a gente não recebeu o suficiente, a gente está sendo fraco. A gente não está se enchendo de energia, da energia que a gente precisa. Então, uma vez que eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe, eu tenho energia suficiente para ir para frente. Isso é muito forte e é muito importante. Então, assim, já que a gente sabe que a gente depende do nosso pai e da nossa mãe, a gente tem que estar consciente que a gente recebeu o suficiente do pai e da mãe e que a gente não precisa deles para sobreviver. E aí entra um outro ponto também, que é para trazer leveza para os relacionamentos. Então, às vezes, aquela pessoa que ela vive dependendo, ou o pai ou a mãe vive dependendo deles. Se uma criança ela deixa de ser dependente da gente a partir do momento que ela come sozinha, quando com um pai ou uma mãe, eles passam a ser dependentes de nós novamente. A partir do momento que eles deixam de comer sozinhos. Então, o pai e a mãe, eu tenho muito amor pelo meu pai e pela minha mãe, só que eu não sou responsável por eles. Eles, sim, têm maior responsabilidade sobre mim. Então, assim, isso é importantíssimo a gente entender esse relacionamento, porque, assim, eu vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um filho que ele pega um balde de ouro, né? Fala, pai, eu trabalhei muito, eu fiquei rico, tá de presente aqui para você esse balde de ouro. Eu não te devo mais nada, agora eu sou igual a você. Negativo. Eu jamais vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Porque meu pai e minha mãe me deram algo que eu sou incapaz de dar para eles. Meu pai e minha mãe me deram a vida. E é impossível que eu retribua isso para eles. Então, lembra quando eu falei, por exemplo, que existe a lei de equilíbrio entre dar e receber? Com o pai e com a mãe não existe isso. Eu nunca vou conseguir retribuir o que eles me deram. Né? E isso tem que ficar muito claro para a gente. Um outro ponto. Uma vez, desculpa falar, minha mãe está aqui, eu vou falar, eu peço desculpas antecipadamente, mas uma vez a minha mãe veio conversar, ela se desentendeu, né, com meu pai e com a minha mãe, aliás, minha mãe se desentendeu com meu pai e minha mãe veio conversar comigo. Aí eu falei, mãe, eu te amo muito, eu estou aqui para te ouvir, mas eu não posso te ouvir nesse sentido. Por quê? A senhora é muito superior a mim. Eu sou desse tamanhozinho perto de você. Então, assim, com isso, o que eu fiz? Eu tirei toda aquela carga que estava comigo, né? E amorosamente devolvi para ela. Porque, assim, para ela conversar sobre meu pai, por exemplo, ela tem que conversar com alguém que é da altura, do mesmo tamanho que ela. No caso, uma amiga dela ou meu pai. Ou um líder religioso, alguém. Por quê? Assim eles vão estar na balança no mesmo nível. E eu tô aqui, eu não posso conversar com ela. Você consegue entender a leveza que eu tirei das minhas costas? Isso é extremamente importante, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de leveza, de tranquilidade, de manter os papéis, né? Os papéis estarem muito bem marcados, né? E aí a gente falou, por exemplo, que o pai e a mãe, né? Aliás, a mãe ela tem um papel de alimentar e o pai tem o papel de ser provedor. Digamos que o meu pai ele não esteja provendo o suficiente. Aí eu falo assim, não, eu vou ter que, olha só, eu vou ter que pular um estágio
e fazer o papel do meu pai. Está errado. Porque esse papel não é dele. Você vai se sobrecarregar tentando fazer algo que você não é, você vai se sobrecarregar, ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comer, 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 comer. Por quê? A gente tem infelizmente, a gente acha que quem é gordo é forte. E a gente já está mais do que provado que não é porque a pessoa é um palito que ela não é saudável. Então, assim, a gente vai comer, comer, comer para se sentir forte, para segurar toda aquela barra. Sendo que aquilo é do seu pai. Eu tenho que devolver para o meu pai. Eu não posso ficar para mim. Isso acontece muito, aquele filho que nunca sai de casa. Aí, por exemplo, aquela mãe que mora com a filha, só as duas. Aí o que acaba acontecendo? A filha chega num ponto que ela sabe que ela não pode casar com outro homem, né? Ela não pode, ou com um homem, né? Ela não pode sair de casa. Por quê? Se ela sair, a mãe dela não vai ter como se sustentar, ou ela não vai ter apoio. Aí o que acaba acontecendo com aquela moça? Né? Ela acaba engordando justamente para falar assim, ó, eu vou ficar feia, né? Eu vou ficar desleixada. Não é porque também que a pessoa ela tem sobrepeso que ela é feia, mas ela falou, eu vou ficar desleixada justamente porque eu não quero chamar a atenção de um homem, porque eu não posso sair de casa. E ela acaba evitando, inclusive, relacionamentos. É algo tão sério, por isso que a gente tem que saber o papel de cada um. Né? Então, assim, eu não posso fazer o papel dos meus pais, assim como meus pais também, eles não podem se rebaixar e vir falar ficarem ao mesmo nível comigo, ao mesmo nível que eu. Eles vão fazer as coisas por mim. Então, cada um tem que ter o seu papel bem demarcado e tem que fazer isso na escala certa. Um outro fator que acaba influenciando muito também nas pessoas terem sobrepeso é a ansiedade. Então, assim, a ansiedade é algo que acomete praticamente todas as pessoas, todos os brasileiros, né? Ou muitas pessoas do mundo, né? E, inclusive, as pessoas com sobrepeso. A gente percebe que as pessoas com sobrepeso, em geral, elas são muito ansiosas. Elas acabam fazendo muito mais coisas do que efetivamente deveriam e acabam descontando isso na comida. Então, isso que é importante. Quando a gente fala de alinhamento familiar sistêmico, a gente tem que olhar da onde isso está vindo. Né? Então, assim, eu não tem como eu adivinhar, ó, no seu caso é isso, no meu caso é isso, no caso daquela outra pessoa é aquilo. Por quê? Você tem que trazer para a constelação, né? Justamente para a gente entender aonde está o desequilíbrio. E a hora que você encontra esse desequilíbrio, e eu volto a dizer que é inconsciente, você vai mostrar de um jeito ou de outro, né? Porque está gravado na sua memória familiar, né? Na sua biblioteca familiar. A hora que você olha isso, você consegue olhar com muito mais carinho, né? Então, assim, aí fica claro para a gente por que é tão importante, uma vez que a gente tem vários fatores emocionais, por que é tão importante, por exemplo, as dietas, né? Então, assim, é importante eu ter um acompanhamento com um profissional de saúde, né? No caso, um nutrólogo para me ensinar, ou nutrólogo, nutricionista para me ensinar a comer corretamente. Aí, entre os produtos, né, que a Érica falou agora há pouco, né, que justamente ele, além dele me ajudar efetivamente, né, na física do meu corpo, ele vai me ajudar emocionalmente também. Então, eu estou falando para o meu corpo assim, ó, eu estou deixando isso de lado, todos esses problemas de lado, e eu quero que você, corpo, você trabalhe para que eu perca peso. E é o que justifica também o que a Érica acabou de falar. Ela falou assim, ó, quando eu comecei a tomar esses produtos, né, ela falou, ó, eu mudei a minha forma de pensar. Então, assim, mais importante, por exemplo, do que, aliás, assim, não é mais importante porque tudo é importante, né? Então, assim, a gente tem que usar o maior parte de recursos possível, o maior número de ferramentas possíveis, justamente para quê? Para culminar num processo de emagrecimento sadio, justamente para trazer leveza. Porque você não pode fazer, por exemplo, uma dieta achando que você está perdendo alguma coisa. Porque a partir do momento que você está fazendo isso, que você não está feliz, você está falando para o teu corpo assim, ó, tá bom, o seu corpo está só assim, deixa. Você vai sair do regime. Deixa comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você.
Aí depois ele vai acumular em vez de guardar. E aí entra um outro ponto também, né? Porque a gente lembra que a gente busca o equilíbrio. E aquela pessoa que vai lá e simplesmente faz uma bariátrica? Ah, resolvi o problema, eu fiz bariátrica. Na linguagem popular, eu posso afirmar que vai dar ruim. Por quê? Você tratou o sintoma, você não tratou o problema. E assim, que fique claro que a obesidade, ela é uma patologia, né? A compulsividade, ela é uma patologia. Então, assim, se nós não tratarmos isso, vai gerar um outro desequilíbrio. Então, no caso, por exemplo, da bariátrica, é muito comum as pessoas que fazem bariátrica acabam tendo um outro vício. Ela tinha um vício que era um vício de comer, aí ela vai lá, faz uma intervenção cirúrgica, ou faz uma dieta forçada, por assim dizer, que ela vai ter que continuar aprendendo a lidar com a comida, porque antes ela comia um monte, agora ela não vai poder, ela vai ter que comer pouco. Então, ela vai aprender a lidar com aquilo. Porém, ela vai acabar descontando ou em bebida alcoólica, em outros vícios, né? Por isso que é importante o exercício também, porque você vai dar para o teu corpo aquela quantidade de dopamina que às vezes a comida está te dando, né? Então, assim, que fique muito claro que é muito mais importante você olhar para a patologia, né? Para o que está ocasionando aquilo, do que você for ir lá simplesmente, né? E fazer aquilo. Um outro fator, né, que acaba gerando desequilíbrio é quando o pai tem um emprego, né, o pai é bem sucedido financeiramente. Aí ele vai lá e chega para o filho, não, filho, eu sou um engenheiro muito bem renomeado, você vai ter que trabalhar aqui no meu escritório. E o filho não nasceu para aquilo, né? Então, fatalmente, aquele filho provavelmente vai acabar descontando aquilo no corpo. Pode ser em comer em excesso ou pode ser em não comer, né? Então, assim, vai gerar um desequilíbrio também. Um outro ponto que acaba gerando esse tipo de ansiedade é quando o pai, por exemplo, o filho fala assim, filho, eu não tive a oportunidade de estudar, agora eu vou trabalhar para você ser doutor. E o filho não tem a mínima vocação para ser doutor. Isso também vai gerar uma ansiedade que vai acabar gerando desequilíbrio. Então, assim, lembre de novo que a gente só está brigando pelo sistema. E não dá para a gente afirmar, é isso que eu tenho. Não. A hora que você pode trazer esse ponto para a constelação, você vai ver que no meio da constelação talvez flua para outro ponto. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, né, dessa parte de obesidade, né? E aí eu queria só destacar 2 pontinhos, né, que de repente a gente pode afirmar, então quer dizer que é só sistema. Então, eu tenho sobrepeso, por exemplo, porque é sistêmico. Não, existem algumas coisas que podem mudar isso automaticamente, né? Por exemplo, a pessoa mudar a forma dela de comer ou a forma dela de agir do dia para a noite. Por exemplo, no caso de um abuso sexual. Então, assim, a pessoa vai lá, ela sofre o abuso e dali para frente ela começa a agir diferente, né? Ou ela começa a mudar o corpo dela para falar assim, eu não quero que atrair outros homens. Eu quero que meu corpo realmente seja mais quadrado, seja mais, eu não tenha formas. Por quê? Eu quero afastar os homens da minha vida, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer. Né? Então, porque a pessoa, ou em alguns casos, por exemplo, ela acaba, inclusive, atraindo mais, né? Em vez de repelir, ela acaba atraindo mais, né? E isso acaba gerando também, em alguns casos, o lesbianismo, ou o próprio homem acaba virando gay, justamente em virtude de um abuso, né? E aí, só para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho das gordurinhas localizadas, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma mulher que ela tem o braço, por exemplo, aqui, né, o tchauzinho muito, muito grande, por exemplo, aquilo representa a asa. É a mãe que ela quer acolher todo mundo. Então, assim, ela quer crescer aquelas asas realmente porque ela quer trazer todo mundo para perto dela, né? Ou, por exemplo, o homem, quando ele acaba ficando muito barrigudinho, o que acontece? Literalmente ele está engolindo muito sapo, né? Então ele não sabe lidar com aquela situação,
e ele vai engolindo, né? Ele vai engolindo aquilo emocionalmente, e ele vai deixando que o organismo dele se manifesta através das curvas, né? Então, assim, lembrando que o nosso corpo é um sistema. Então, até a Érica depois vai falar sobre isso, é muito interessante, que o nosso corpo não tem como ele não mostrar o que está acontecendo com a gente, que ele vai denunciar, não tenha dúvida disso, né? Ele vai mostrar aonde existem os desequilíbrios. Érica, te chamo agora um pouquinho, né, só para você falar dessa parte, né, que como que o corpo ele se manifesta. Eu acho que a gente acabou até se estendendo um pouco mais aí, né? Como que o corpo acaba se manifestando, né? E como que a gente pode agir nisso, né? Para que nosso corpo ou para que a gente tenha uma maior leveza, uma maior tranquilidade nas nossas relações, né? Uau! Gostaram, gente? Esclareceu alguma coisa? Kel, bem-vinda, meu amor. Cada dia que eu estudo mais, eu fico mais impressionada e mais feliz e mais certa de que eu tô no caminho certo e que eu tô entregando para as pessoas aquilo que realmente importa. Que é um assunto que o Corpo Explica trabalha muito com a gente na lógica da vida, é o que realmente importa. Quando minha mãe deixou uma casa pra gente, e um dos motivos é porque a gente estava ferrado financeiramente, então ela meio que deixou também toda a papelada para eu conseguir fazer os trâmites de vender a casa e sair do buraco financeiro. Então, assim, é muito forte isso para mim. Porque eu via que, às vezes, por exemplo, o meu irmão, ele ganha muito dinheiro, mas às vezes não guardava. E eu também, assim, a gente foi criado muito desprendido dos bens materiais. Só que como adulto a gente precisa. E eu orei muito para Deus e falei, Deus, não deixa a gente vender essa casa até que eu e meu irmão consigamos transformar esse dinheiro em sabedoria e em vida para as outras pessoas. E foi quando a gente conseguiu vender a casa e eu comecei a encontrar todos esses grandes mestres, que eu já falei aí que desde 2005 eu tenho mais de 8.000 horas acumuladas em treinamentos de autogestão, eu já fiz mais de 170 para lá de cursos e nunca mais parei. Então, gente, esse sistema de O Corpo Explica, por exemplo, é algo que está revolucionando muito para as pessoas. Então, análise de perfil corporal e comportamental é o que as empresas também estão utilizando para contratar as pessoas. As grandes empresas não contratam mais por atividades técnicas. As grandes empresas hoje trabalham muito mais com o sistema comportamental, que são os assessments, tá? Então, eu estou fazendo essa série de treinamentos para vocês. Na semana que vem, nós vamos fazer uma ferramenta chamada Matriz de Plenitude, que vai dar consciência para vocês se vocês estão dando demais ou estão recebendo demais e quando é que vocês vão realmente para a plenitude, que é saber fazer essa troca justa para que vocês se sintam úteis o suficiente para a sociedade de contribuir e, ao mesmo tempo, se sintam recompensados por entregar e compartilhar tudo aquilo que vocês adquiriram durante a vida. Então, na semana que vem vai ser o nosso 7º encontro, mas eu estava pensando em fazer algo muito especial para todos vocês. Né? A gente já começou a falar do Corpo Explica e tem também um outro relatório chamado CIS Assessment, que eu vou começar a explicar para vocês também sobre os perfis DISCs. E aí eu quero vender o relatório do CIS Assessment para vocês. Só o relatório são R$300, que é um relatório que sai com cerca de 38 páginas a 44 páginas. E dá um workshop, um treinamento de um dia, né, de 6 horas a 8 horas, para vocês, com o relatório de vocês, começarem a compreender quem são vocês e começar a compreender também quem são as outras pessoas no relacionamento.
E nós temos também essa ferramenta aqui incrível, que vocês me mandando uma foto, a gente fazendo uma reunião online, eu consigo começar a analisar cada parte do seu corpo e gerar este gráfico aí, né, que é o mapa dos caracteres. Depois de entender com qual proporção você funciona, nós temos um outro relatório que a gente chama de, até a Marisa fez também, que a gente começa a entender quais são suas dores existenciais momentâneas e quais os recursos de cada perfil que você pode usar para sair daquele problema, tá? Então, mistura a parte de análise corporal e comportamental e ferramentas de coaching. Então, para vocês que estão aqui hoje, tiraram esse tempo, disponibilizaram esse tempo, eu cobro geralmente R$ 1.500, 3 sessões. Então, eu vou fazer para vocês também, para quem quiser, para a gente fazer essa análise, por exemplo, do Corpo Explica, eu vou cobrar R$ 200 a sessão no particular, com exceção da Kel, que está aqui. Cadê a Kel? Deixa eu ver se a Kel está aqui aí. Se ela não tiver, já era. Deixa eu ver, cadê a Kel? Kel tá aqui ainda? Ela tá aqui. Tá fazendo A coraçãozinho para você. A Kel é o seguinte, gente. A Kel tá presente e ela compartilha e ela ajuda a divulgar os grupos. E ela divulga também nas redes sociais. Então, Kel, para você vai ser a primeira a receber de presente essa análise corporal, porque você foi a pessoa mais leal de todo esse treinamento, tá bom? E para todos vocês, eu vou fazer por menos, eu vou fazer por 150 a essa primeira avaliação e depois a gente vai desenvolvendo outros trabalhos para vocês. De qualquer maneira, na semana que vem a gente ainda tem um treinamento gratuito, tá bom? Gratuito para vocês. Com relação à matriz de plenitude. E eu vou continuar a desenvolver matérias gratuitas para vocês, tá bom? Até vocês se sentirem à vontade, a entender esse sistema. Tem gente que está entrando hoje, tem gente que não consegue acompanhar a reunião, né, no horário integral, mas é um projeto piloto que está sendo muito legal e que eu vou manter, e daqui por diante vai ser só melhor. Como diz Paulo Vieira, ainda nem começou. O melhor está por vir. Mas um dos objetivos da gente é sempre fazer uma entrega extraordinária. Pode mudar, amorzinho. Pode mudar para o próximo slide. É sempre fazer uma entrega extraordinária. Então, eu sempre vou querer que vocês saiam daqui de alguma forma transformados. Então, agora a gente vai fazer uma ferramenta que vai envolver a audição, a visão, a imaginação, que é por onde tudo começa a mudar, lá no nosso inconsciente. Porque como nós vimos nos treinamentos anteriores, apenas 15% dos nossos resultados são cognitivos. Nós precisamos, na verdade, trabalhar o nosso emocional, para que os resultados realmente aconteçam. Então, o racional dá a ideia, mas quem toma ação e que faz tudo mudar é o meu emocional. Tá? E a gente também tem aqui, eu quero que vocês tirem foto dessa página, porque o Leandro também faz esse trabalho incrível de alinhamento familiar. Então, como eu disse, por exemplo, eu identifiquei que minha mãe se suicidou por amor ao sistema dela. A gente via que já teve exclusão, por exemplo, da minha bisavó. A avó dela foi excluída da família. Na verdade, a mãe do meu avô foi excluída da família, né? Então, assim, é muito sério isso. Quando a gente faz as sessões de alinhamento familiar, a gente começa a entender o que aconteceu na vida dos nossos antepassados, a gente começa a ter uma ideia de exclusão, inclusão, começa a tratar nosso sistema completamente diferente, ao invés de repetir padrão.
Bora lá, então, para a ferramenta, Lê? É isso que está planejado ou é outra É coisa? isso, exatamente. Eu queria só fazer uma chamadinha rápida, né? Pode falar. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu queria só pedir para as pessoas que estão ouvindo agora, né? Primeiro, eu queria agradecer todos que estão aqui, agradecer especialmente a Érica, né? Porque por ela ter aberto esse espaço para mim. Então, é um grupo dela esse. Eu tenho, sim, alguns convidados, né? Eu agradeço cada um de vocês que me assistiram aqui. E esse exercício que nós vamos fazer agora, ele é fenomenal, tá? Ele é realmente muito significante. E aí eu queria pedir para vocês pensarem no que mais dói em vocês hoje. Se for o peso, pense no peso, né? O que mais te preocupa hoje? Qual que é o sentimento mais angustiante que você tem dentro de você hoje? E aí, se você quiser, a forma que se sentir à vontade agora. Se você quiser desligar o vídeo para você ficar à vontade, desligue. Então, assim, se você achar que ficar deitado é mais confortável, deite. Se você quiser fechar o olho, feche. Se você não se sentir bem fechando, não feche. Mas traga para o pensamento agora o que mais te perturba, o que mais te angustia, e a Érica vai falar para nós. Érica, eu também vou fazer aqui, tá bom? Tá bom. Conduza a gente, por favor. É porque eu vou fazer de uma forma que você nunca fez. Vamos lá. Eu quero que vocês respirem bem fundo. Tá dando para me escutar? Só façam joia. Dá para escutar a música de fundo? Dá também. Tá equilibrado o som? Tá bem agradável. Então, eu quero que vocês respirem fundo, soltem devagar. Fechem os olhos. Confiem em vocês, em tudo de bom que existe no seu cérebro, em tudo que está aí dentro. Procure uma posição confortável, respire fundo mais uma vez. Mais uma vez. Agora sinta. Atrás de você, perto do seu ombro direito, está o seu pai. Está o seu pai. Do seu ombro direito está o seu pai. E sinta também no seu ombro esquerdo, atrás de você, está a sua mãe. Um em cada ombro seu. Agora vá se virando calmamente pelo seu lado direito e fique de frente com seu pai. Olhe nos olhos dele e diga: querido pai, eu assumo a minha vida, vinda de você. Eu assumo agora a minha vida com toda a sua totalidade, com a minha totalidade. Tudo que o Senhor conseguiu me dar, e até o que o Senhor não conseguiu me dar, é mais do que o suficiente para o meu caminhar. É mais do que o suficiente para mim neste momento. Eu me sinto pleno, eu me sinto plena, completa, completo, pronta para essa linda e maravilhosa jornada que eu chamo de vida. Para todo esse caminho que se abre diante de mim. Entre nós, querido Pai, não há mais dívidas, não há culpas. Se algo me faltou, eu mesmo, agora tenho condições de fazer por mim. Tenho condições de fazer o melhor por mim com tudo aquilo que o Senhor conseguiu me dar. Você é o Pai perfeito para mim.
O pai que eu precisava para fazer as minhas próprias escolhas. Agora eu posso refletir sobre o que eu devo ou não repetir. Sobre o que eu devo e o que eu escolho criar de diferente, de melhor na minha linda vida pela frente. Sim, e agora, querido Pai, eu tomo posse da vida que o Senhor me deu. E faço tudo de bom que eu posso por esta grandiosa dádiva diária, pelo prazer e pela minha autorresponsabilidade de viver o mais beneficamente que eu consigo a cada segundo. E agora, sinta o seu corpo. Perceba onde há mais peso, onde há mais dor. Onde estão esses locais de tensão, de incômodos? Passe a mão carinhosamente por esses lugares. Generosamente, amorosamente, vá tirando todo esse peso e todo esse incômodo, todas essas tensões do seu corpo, principalmente do lado direito. É na barriga, é no pescoço, é no culote, nas suas pernas, onde pesa. Jogue todo esse desconforto e esse peso para fora. Mexa-se e sinta tudo cair por terra, sendo absorvido pela terra, para nunca mais voltar para você. Passe a mão na sua cabeça e tira o peso dos seus pensamentos acumulados. Tira o peso do seu coração. Tira o peso da sua barriga, do seu corpo, dos seus braços. Sim, e pega o restinho de todo esse peso, dessa energia tensa, desses incômodos na sua mão e mostre ao seu Pai. E agora liberte-se e diga a Ele: Pai, amado Pai, eu jogo fora todos esses padrões de vazio, de compulsão, todas as histórias de fome, de desamparo, de desespero, de escassez. Jogo fora todo o abandono, as rejeições, os pesos e sobrecargas de responsabilidades que não são minhas, mas que por amor a ti e ao todo o seu sistema, o meu sistema paterno, eu carreguei sem pensar. Agora, jogue na terra e mostre para ele que nada mais disso vai te incomodar. E se ele escolher, que nada mais disso incomode também a ele. Diga a ele: Pai, eu deixo que a natureza, que o universo e que Deus, para quem acredita em Deus, leve esses fardos cruéis e sabotadores excessivos com eles, pois eu não os quero mais, eu não preciso mais deles. Agora estou livre, leve, e agradeço ao Senhor, meu Pai, por tudo o que me ensinou, pelo que fez e o que deixou de fazer, pois com o que o Senhor viveu ou deixou de viver, pelo que o Senhor fez ou deixou de fazer, eu aprendi. E agora eu assumo, tomo posse da minha vida, das minhas decisões. Eu sou rei, eu sou rainha da minha vida. E tomo as melhores decisões e ações que eu conseguir daqui para frente. E se eu errar, se eu pecar, eu vou me corrigir, porque agora sou mais consciente. Eu consigo lidar com todos esses vazios e com todas as responsabilidades. E jogo fora aquilo que não é mais meu. Fico apenas com aquilo que cabe a mim. Então agora, cumprimente seu pai com ternura e respeito, sabendo que ele foi vítima de outras vítimas. E que mesmo que você não concorde com tudo que ele viveu, o que ele fez com você, apenas respeite toda a sua história. Apenas respeite, nada mais. E agradeça e usufrua de todo o aprendizado. Respire fundo. E agora vire-se cuidadosamente, amorosamente, para o seu lado esquerdo. E veja, fique de frente com sua mãe. Olhe nos olhos dela e diga: querida, querida mãe, eu te honro e te respeito
muito grata pela vida que a senhora me deu. Eu assumo a minha vida, vinda de você, em toda a minha totalidade. Tudo o que a senhora conseguiu me dar, e até o que a senhora não conseguiu me dar, é mais do que o suficiente para mim. Eu me sinto plena, pleno, completa, completo, pronto, pronta para esta maravilhosa vida que se abre diante de mim, essa linda jornada, este novo caminho que agora eu consigo enxergar. Entre nós, querida mãe, não há mais culpas, não há mais dívidas, não há mais exageros, não há mais sobrepesos. Se algo me faltou, eu mesmo já tenho condições de fazer por mim. Sim, com meu amor próprio, com a energia da natureza, com a sabedoria do universo. Você é a mãe perfeita para mim. A mãe que eu precisava para eu fazer as minhas próprias escolhas, para eu receber esses aprendizados. E hoje sou o que sou e posso ser muito melhor, não apesar das coisas que me aconteceram, mas por causa de tudo que me aconteceu ou deixou de acontecer. E refletindo sobre o que eu devo ou não repetir, sobre o que eu devo e escolho criar diante da minha linda vida pela frente. Sim, querida mãe, agora eu tomo posse da minha própria vida e entrego a ti tudo aquilo que é seu. E faço tudo de bom que posso por essa grandiosa dádiva diária, a minha vida. O meu respirar, o meu viver. O prazer pela minha vida, pela minha autorresponsabilidade de viver e ser o mais beneficamente que eu consigo. De me aproximar daquilo que eu realmente nasci para viver. Daquilo que eu realmente nasci para ser. A cada segundo eu posso escolher melhor e diferente. E agora sinta seu corpo estremecer. E perceba, ainda há incômodos? Ainda há pesos? Principalmente do seu lado esquerdo? Onde estão esses locais de tensão? Cuide deles agora. Passe a mão sobre eles amorosamente e carinhosamente. E derrube todo esse peso ao chão. Sim, deixe que a terra e o universo tire esse nó da sua garganta. Tire essa coisa estranha no seu estômago. E deixe a sua vida e o seu corpo fluir de forma mais leve e saudável. É na região pélvica. Você sente cólicas menstruais, lombares, intestinais. É nos seus quadris? Onde pesa? Seus braços, seus ombros, seu pescoço, sua cabeça? Mexa-se e sinta tudo quanto é peso exagerado cair por terra e ser absorvido pela própria natureza e nunca mais voltarão a você. Passe a mão na sua cabeça, no seu coração, no seu corpo e pegue esse restinho de peso, dessa energia tensa, desse incômodo nas mãos. Mostre para sua mãe. Mostre esses vazios, essas angústias, essas coisas ruins que restaram, essas mágoas, ressentimentos, esse medo de errar, de desapontar. Mostre para ela, mostre para sua mãe e diga para ela, amada mãe, eu jogo tudo isso fora, todos esses padrões de vazio, de compulsão, as histórias de fome, de desamparo, de escassez, de rejeições, de traições, de exclusões, de culpas, de erros, de sobrecargas, que por amor a você e ao meu sistema materno, a sua família eu carreguei, consciente ou inconsciente. Mas a partir de agora, eu jogo fora tudo que não é meu. Se a senhora quiser, faça o mesmo. Jogue fora aquilo que não é seu. Entregue para o universo. Vamos viver mais leve. A partir de hoje, eu carrego e assumo a responsabilidade apenas ao que cabe a mim. Jogue por terra, para a natureza, para o universo, para Deus, e mostre para ela que nada mais disso vai incomodar você. Que se ela escolher, se for o desejo dela, nada mais disso precisa incomodar
mudar a ela também. Que você quer libertar os seus filhos, os seus sobrinhos, o seu sistema de tudo aquilo que não é de vocês. Diga, eu deixo que a natureza e o universo, que Deus leve esses fardos cruéis, sabotadores e excessivos com eles. Pois eu não os quero mais. Eu não preciso mais deles. Sim, eu posso emagrecer, eu posso levar uma vida leve, desinchada, saudável. Eu agradeço a senhora, minha mãe, por tudo que me ensinou e farei o possível com todos esses aprendizados. Tomarei as melhores decisões e ações que eu conseguir daqui para frente. Estou livre de pesos, de vazios e de responsabilidades que nunca foram e que não são meus. Agora faça um gesto de honra à sua mãe, de respeito. E olhe para os seus dois pais, para o seu pai e para a sua mãe. Olhe para os dois e diga, queridos pais, a partir de agora eu caminho sozinha, com autorresponsabilidade. Eu caminho sozinho, com autorresponsabilidade e alegria, muito grato, muito grata pela minha própria vida, pelo prazer e pela responsabilidade de ser o autor, a autora da minha vida, de ser o comandante deste navio, de estudar, de me aprimorar para ser o melhor e compreender como ser aquilo que eu nasci para ser, para cumprir minhas missões, para encontrar minhas missões e para escolher minhas próprias missões. Eu topo viver esta aventura com autorresponsabilidade. E tudo que eu vier a conquistar será também em sua homenagem, em honra aos aprendizados das nossas vidas, das nossas histórias, das nossas conquistas, das nossas vitórias, das nossas dores e das nossas superações. Eu honro a vida que nos geraram, a vida que gerou vocês, a vida que me gerou. E agora, gentilmente, honrosamente, despeça-se deles, virando-se de costas para eles e seguindo em frente o seu próprio caminho, olhando para a sua vida mais leve, saudável, bonita, limpa, preenchida por tudo que você já ganhou dos seus pais, do universo, da natureza, de Deus, dos seus amigos e de você mesmo. Respire fundo. Vai voltando devagar, recuperando suas forças. Empodere-se. Coloque uma postura empoderadora na sua vida, agora. Olhe-se com carinho, com paixão por você mesmo. Olhe-se, ame-se e agradeça a você mesmo pela sua autorresponsabilidade e pela essa vida maravilhosa que cabe a você usufruir. E nós estamos aqui como autos responsáveis, mas estamos aqui juntos para apoiar uns aos outros também com carinho, com respeito e ajudar uns aos outros a se desenvolver. Quem desejar e puder, gostaria muito que vocês abrissem o vídeo, gostaria muito de olhar para vocês. Não tenham vergonha de suas lágrimas, não tenham vergonha da sua humanidade. Chorar faz bem, chorar é bonito. Como diz Robert Niachik, lágrimas são suco de gente. Lágrimas são histórias, são sentimentos. Agora dê um beijo em você mesmo, na sua mão, no seu ombro, no seu braço. E agradeça a você mesmo. Fala seu nome. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada por essa vida maravilhosa, por essa autorresponsabilidade, por esse carinho que eu mesma consigo me dar. E que não vai faltar também dos meus amigos, dos meus parentes. Mas eu não vou jogar para eles aquilo que é meu. O amor que eu não me dei, eu vou me dar esse amor. Porque eu tenho condições para isso.
Se Deus é amor, eu também posso ser amor. Amo vocês. Amo muito vocês. Cada um de vocês. Gratidão. Eu vou chorar. Bom, deixa a gente se recompor aqui, a gente fala um pouquinho. Alguém quer comentar sobre o que sentiu? Fátima, você é irmã da Alcilira? Fátima Romano é parente da Alcilira, não? Tia, É sua tia? eu tenho duas tias queridas aqui, a tia Ângela e a tia Fátima. Uau! Que bom! Tia Ângela, que linda! Ju, você tá bem? Quer comentar? Aninha, tá tudo bem? Camila? Camila é minha prima querida também. Tá cheio de... o sistema do Leandro, ele já trouxe o sistema completo aqui, né? Que ele já se cuida, já cuida da família. Já Exatamente. espertei. A gente também tem aqui uma outra terapeuta incrível também, que ela é minha terapeuta também, que é a Marisa Castro. Maravilhosa também. Quer comentar, Má? Como foi para você essa experiência? Só se você quiser. Eu tenho que administrar aqui. Vai, Érica. Abre Facilita. tudo agora. Acho que eu liberei o som de todos. Então vamos, cada um que for falar pode desabilitar o seu. Pode ativou? Não. Peraí, gente, que eu tô aprendendo. Amanhã é dia 27. Não foi gravado. Deu, Má. Agora, peraí, deixa eu desativar e eu vou liberar só o da Marisa. Peraí. Vai, Má. Deixa eu desativar, eu vou. Pode falar. Estão ouvindo? Bem baixinho. Deixa eu desligar o som. Vê. Peraí. Não, acho que eu vou aumentar o meu som. Deixa eu desligar agora o outro som. Pode falar. Melhorou agora? Tá ouvindo? Aí sim. Então tá bom. Era problema de novo da pecinha. Boa tarde para todo mundo. Aula incrível dos dois. Amei, Leandro. Amei, Érica. Aprender um pouquinho mais sobre a constelação. Como isso realmente impacta na vida da gente, né? Somente o nosso relacionamento com pai e mãe. Essa última lição aí que nós tivemos com a Érica realmente mexeu bastante comigo. Eu acho que um pouquinho do processo que o Leandro já estava começando a falar, né? Um pouquinho da obesidade em relação ao processo com a mãe, pelo menos foi o que eu entendi. E aí a Érica vai lá e pega fogo, né? Bate exatamente nessa questão. Então, foi interessante que durante a minha trajetória, eu e a Érica, a gente já se conhece há alguns anos, e em muitos cursos, né, Érica, e muitas vivências e muitas transformações que a gente foi fazendo durante a vida. E o que me pegava muito era meu relacionamento com o pai. E nessa sessão de hoje, eu vi que tem muito, muito, muito da mãe também ali no meio, né? E poder trabalhar isso foi muito legal, foi muito gostoso. Parabéns para vocês dois, tá, viu? Pela disponibilidade de vocês e de estar trazendo para a gente coisas que realmente vão mudar a nossa vida, né? Não vai só mudar, mas vai transformar. Eu acho que essa palavra transformação, ela é muito mais importante do que uma mudança, porque a mudança a gente muda de novo, né? Agora, transformar não tem como voltar mais atrás. Então, gratidão para vocês dois. Muito, muito, muito agradecido por essa aula. E estamos aí com vocês. Beijo, Eriquinha. Depois a gente também vai fazer uma série de lives também, né, terapêuticas. A Marisa e eu, a gente vai pegar uns temas legais aí, principalmente para falar sobre vulnerabilidade. Ela também trabalha com óleos essenciais. E eu queria ouvir a mãezinha, a Rê, ali, que tá com o neném. Consegue abrir o som, Rê? Acho que ela tá concentrada. Tá conseguindo ouvir, Rê?
Consegue abrir o som que a gente já conversa com ele? Quem sabe ela já fica um pouquinho animada. Gente, assim, é admirável, porque como eu procurava fazer tudo com as minhas filhas, ainda procuro envolvê-las. Ah, perdão, calma, que eu tô aprendendo a administrar. Deixa eu encontrar você aqui, Rê. Obrigada, viu? Érica, só uma dúvida. A gente precisava Pode saber falar. se alguém que tem dúvida para esclarecer ainda com relação às constelações, o alinhamento, né? Se alguém quiser perguntar, agora é o momento. Você tá conseguindo enxergar o chat aí, Lê? Tô olhando o chat agora, mais assim, congratulações, né? E aí eu vi que você tem alguma coisa, que você postou bastante coisa. Eu fui fazendo o resumo do que você estava falando. Então tá. Para acompanhar. Deixa eu conversar só um pouquinho com a Rê, que tá ali com a mãe, mãezinha nova. É seu primeiro filho, Rê? Como que é o nome do neném? Ou da neném? Minha primeira menina. Sua primeira menina. Como foi para você, meu amor? Porque essa época de criança nova, eu me senti muito perdida. Então, essa questão de família, eu tinha pavor de cometer os mesmos erros com as minhas mães que a minha mãe, porque eu sentia que a grande maioria dos meus problemas era com a minha mãe. E para mim foi muito difícil, primeira filha. Como tá sendo para você? Eu achei que ia ser mais difícil. Na verdade, eu acho que a hora que quando eu tive ela, eu acho que eu tinha muito medo de ser mãe. Eu não queria ter filhos. Uhum. E ela acabou acontecendo na minha vida, né? E para mim ela foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Sim. Eu acho que eu abracei o ser mãe. Mas para mim é difícil aceitar a minha mãe, né? Então é muito difícil para falar sobre isso para você, porque não é fácil, não. Mas assim, a minha filha, eu nunca tive medo que eu não daria conta dela. É engraçado, né? E é uma situação assim, difícil para aceitar a mãe que eu tenho, mas eu tô sendo mãe. Não sei explicar para você, é um conflito muito grande. E você conseguiu se conectar com a sua mãe na imaginação? O que você sentiu quando você viu sua mãe nessa ferramenta? É difícil para mim. É bastante Foi difícil encarar ela nos olhos e sentir amor, sentir respeito? Não consigo. Mas, assim, treinamento que a gente teve agora, não sei se eu diria treinamento, né? Eu tenho uma outra palavra que seria, foi muito bom para mim. Porque, assim, essa semana eu estava muito... Tá me dando... Eu tenho meu lado esquerdo, que você estava falando sobre, né? Conecta com sua mãe, com seu pai, com seu lado direito. Meu lado direito não tenho dor nenhuma. É muito leve. E o meu lado esquerdo é muito pesado. Inclusive, nessa semana, eu falei com a Inês hoje, né? Ela é minha amiga. E não cheguei a falar nada para ela, mas assim, eu lembrei dela, né? E assim, tá me dando até dor na minha tireoide do meu lado esquerdo, né? E dor no ombro, que realmente vem tudo. Realmente isso vem da mãe, né? Lado esquerdo é conflito com a mãe, ou conflito com a própria feminilidade, ou com questões emocionais, tá? Então, gravem bem isso, porque às vezes o seu cliente ou vocês mesmos estão sentindo dores do lado esquerdo, problemas com a mãe, ou com a própria feminilidade, ou com problemas emocionais. Lado direito, conflito com o pai, ou com a masculinidade, ou ação, ou atividades profissionais, financeiras, tá bom? Então, já tenham isso em mente, porque aí depois a gente vai direto no problema. Então, a tireoide é o órgão da insegurança. Na reflexologia, a Marisa tá aqui comigo, ela sabe. A tireoide é o órgão que, pela reflexologia, a gente fala que é insegurança, tá? E aí depois, Rê, você entra em contato comigo que a gente vai explorar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Você,
porque essa fase aí da sua filha é muito importante. Inclusive, eu estou fazendo um workshop até sexta-feira justamente sobre os perfis comportamentais e como tratar os filhos em cada fase da vida, tá? A Alcinira quer perguntar e a Marisa também, é isso? Rê, muito obrigada por enquanto, eu vou ligar seu áudio. Obrigada. Te amo, Tudo de linda. bom. Parabéns, viu? Obrigada. Alcinira, Obrigada. peraí que eu vou... Peraí que eu tenho que ativar seu som, gatinha. Você conseguiu ativar seu som aí? Peraí, Alcinira. Acho que deixa eu sim. só você. Deu? Alcinira. Isso. Então, eu queria falar o seguinte, que eu já tinha os meus problemas resolvidos com meu pai e a minha mãe. Por quê? Como eu me trato com homeopatia já há quase 40 anos, eu fiz há muito tempo atrás. Ainda eu tive uma mentora, que é a Louise Hay. Então, por meio da Louise Hay, eu fui muito ajudado nessa questão, sabe? Então, hoje eu não sinto tanto esse peso, mas me emocionei muito e fiquei muito feliz com essa aula. Estou muito contente de ter participado. Muito obrigada por você ter convidado a gente. Só senti na semana passada que foi impossível a gente participar, mas olha, estou feliz. Muito obrigada. O Saul quer falar. Érica. Oi, meu amor. Eu fiquei todo esse tempo aí que você estava falando que nem massa de tomate. Como é que fica a massa de tomate? Concentradíssimo, concentrado. Pensou que eu ia passar em branco? Eu fico igual massa de tomate, concentrado. Legal. Muito obrigada. Ele precisava resolver, sim, muitas questões passadas. Legal. Foi muito bom. Valeu. Muito obrigada. Vou deixar a Marisa falar agora, tá? Tem uma pergunta. Bom, vamos lá. A Marisa tem uma pergunta, mas vamos lá. Acho que ela vai fazer a pergunta. Vamos lá. Peraí que eu vou... Gente, eu tô passando aqui. Pode ativar. Foi, Má? Foi sim. Na verdade, eu queria que o Leandro falasse um pouquinho mais para a gente como ele consegue fazer essas sessões, agora que a gente está todo mundo na sua casa, né? Se ele consegue fazer essas sessões dele online, como que ele faz esse serviço? Como que a gente pode se beneficiar desse serviço já agora? Bom, Marisa, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta, por sinal. E sim, é possível fazer à distância. Antigamente, aliás, assim, há algum tempo atrás, esse serviço começou e ele já está bem maduro, né? Então, assim, no começo a gente não tinha ferramentas para isso. Então, era natural que às vezes você colocasse uma câmera externa. E hoje, com a questão de compartilhar a tela, ficou muito fácil. E a gente tem softwares onde você realmente pode representar a tua família. E assim, para quem não conhece em si como que é uma sessão, né? Como que é esse tratamento, é uma representação familiar. Então, você começa representando a tua família através de um personagem, né, que a gente chama de âncoras. Então, a gente tem uns bonequinhos, e os mesmos bonequinhos que a gente tem no consultório, a gente tem esses bonequinhos online. Então, a gente puxa esses bonequinhos e aí a gente faz perguntas. Esse bonequinho está em pé, ele está olhando para onde, ele está deitado, né? E com esses bonequinhos na tela, a gente vai representando a tua família e a gente consegue chegar realmente no âmago do problema e acessar essa memória familiar que você tem, essa biblioteca familiar. Então, assim, o índice de realização desse trabalho é maravilhoso, né? Então, o índice assim, de satisfação é muito grande, mesmo sendo online. E quem vier para Ribeirão Preto, eu vou ter o prazer de receber pessoalmente também para a gente fazer esse trabalho. Mas, mesmo que não seja comigo, quem nunca fez, não deixe de fazer. Porque, assim, eu procurei muitas respostas na minha vida.
E eu acho que as pessoas que estão aqui, é claro que alguns, que nem da minha família, talvez estejam para me prestigiar, mas quem está aqui geralmente tem questões a serem trabalhadas. E a psicologia, ela é maravilhosa, né? Só que às vezes ela demora um pouco para a pessoa se abrir. E na constelação, você já vai direto no problema. E aí o que acontece? Quando você já tem o problema na mão, se você quiser tratar aquele problema, é ótimo, você mesmo pode tentar tratar. Se você não conseguir, aí sim o psicólogo ele faz um trabalho belíssimo, porque você vai antecipar etapas. Então, só lembrando qual é o processo de tratamento no psicólogo, e minha mãe, que está aqui, ela é psicóloga, ela é terapeuta também, ela é iridologista, iridóloga, e assim, o trabalho que ela faz é muito bonito porque a gente trabalha em união, muitas vezes. Porque eu entro e descubro onde está o problema e depois ela trata esse problema, né? Que assim, a gente tem um lado financeiro, só que assim, eu e minha mãe, aliás, até minha família, meu pai também, a gente tem muito forte essa questão de ajudar. E quando a gente vê a pessoa bem, rapidamente, a gente pode tratar alguns casos juntos, por exemplo, também de pessoas com tendências suicidas, e a hora que a gente consegue ajudar essas pessoas, a realização é muito grande. Então, assim, eu acabei me estendendo um pouco mais, né, Marisa? Mas obrigado pela pergunta, né? Dá sim para fazer isso online, e o índice de acerto também é maravilhoso, tá? Só para saberem, como a constelação ela é uma sessão única, né? Ela é um pouquinho diferente da sessão de psicologia, então ela é uma sessão única e eu cobro R$350 nessa sessão. Então, e assim, ela costuma durar em média de 1 a 2 horas. E de 1 e 2 horas a gente vai estar lá, só nós dois, buscando realmente, entrando na sua memória familiar, para trazer da onde vem, às vezes, um problema, da onde vem, por exemplo, no caso de hoje, né, obesidade, né? A gente está pensando na tua mãe, né, que nem você falou agora há pouco, né? Mas às vezes está por trás da tua mãe, né? Às vezes está na tua avó, né? Ou está atrás da sua avó e ela vem trazendo em cascata para chegar até você. E você, lógico, você acaba culpando a tua mãe, quando na verdade está bem atrás. E assim, na verdade não tem que culpar ninguém, porque Deus, ele deu muita força para a gente. Então nós somos capazes de lidar com qualquer problema, de suportar qualquer problema, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso. Ajudas certas, né? Como o Paulo Vieira fala, tem poder quem age, tem mais poder quem age certo na velocidade certa tem superpoderes. Porque esse discernimento, quando a gente está com as pessoas alinhadas a esses propósitos, e quanto mais consciente eu estou, mais gente boa eu fico. E vai criando uma seleção. Vai ter um monte de gente que não está alinhado com esse propósito, não quer avançar, que vai sumir da sua vida. Ou que você vai fazer o convite e ele não vai aceitar até o final. E tá tudo bem? Por quê? Que eu falei, pode ter uma pessoa aqui. Se tiver uma pessoa aqui, o meu propósito está sendo cumprido com aquela pessoa, né? Então, assim, hoje nós temos essa quantidade, começou com mais gente, foi saindo no meio do caminho e tá tudo bem também, porque cada um vai ter o resultado que se permite ter. Eu estou viva, estou bem, tive os mesmos sintomas da minha mãe e estou aqui. Ela não se permitiu por causa também dos sistemas dela, das criações dela, as dificuldades dela eram muito maiores que a minha, ela não conseguiu se permitir interromper o processo dela, a vida dela, por conta própria, certo? Eu fiz escolhas diferentes. Então, tudo na nossa vida é escolha. Então, o que eu peço muito para Deus, que esteja aqui nesses encontros, quem eu estou para ajudar. Agora, gente, é o que eu falei na semana passada. Chega uma hora que eu falo, preciso mesmo fazer isso? Sabe? Será que eu tenho mesmo que me dedicar tanto? E aí, a partir do momento que continua tendo interação, que continua havendo interesse, tem gente que pode pagar, tem gente que não pode pagar, o objetivo é esse, que não seja por falta de dinheiro. E que com o tempo você se estabilize, eu me estabilize, e a gente possa trocar serviços, que a gente possa... que mais que tem? Qual foi a grande sacada quando eu fiquei totalmente sem dinheiro? Que eu sou uma pessoa de valor. Então, que mesmo sem dinheiro, foi as épocas que eu fui mais ajudada.
Eu recebi também muitos treinamentos gratuitos. Roberto Chiniachi que me deu várias chances. Todo mundo me deu várias chances. Eu fiz tudo, eu paguei uma vez e ganhei em dobro, ganhei em triplo, porque eu tô entre pessoas que é over delivery. A gente não aceita entregar só o que pediram. A gente está sempre tendo em abundância. A vida é abundante, a alegria é abundante. E se eu não entregar, eu vou explodir. Então, eu vou distribuir, vou entregar. Então, quão gostoso é chegar nessa fase. Porque era uma fase que eu estava entrando em desespero já. Caçamba, nunca mais eu vou sair desse lugar de precisar de ajuda. Eu continuo precisando de ajuda. Tá aqui a Marisa, que eu peço socorro de vez em quando. Tá aqui o Leandro, que agora é meu novo amigo terapeuta. Se precisar, eu vou recorrer à mãe dele. Auxilia também em questão de espiritual. Então, assim, à medida que você chega num nível de autoconsciência, você só vai encontrando pessoas também de alta performance na sua vida. Porque as que não querem, as que querem a merda, as que querem a desgraça, as que querem a lamentação, as que querem morrer, não vão conseguir ficar perto de você. Você vai ser tanta luz, tanta energia, tanta abundância, tanta felicidade, que quem não quer não vai ficar perto de você. E quando você tiver com problema, vão vir pessoas de luz. A luz, que chique, né? Vão vir pessoas de luz, como veio para mim o Wesley e o William, que não estão aqui hoje, porque eles também estão ajudando outras pessoas, né? Então, assim, a gente se atrai, né? A gente não tá aqui por acaso. E o convite vai continuar sendo feito. Eu morro de vergonha, gente, dá vergonha. Eu falo, ai, que carão, que idiota, por que eu fui convidar? Por que eu fui insistir com aquela pessoa? Eu sinto assim, como às vezes estivesse me dando um fora. Mas não é, por exemplo, a Marisa teve vezes que não consegui nem colocar ela no grupo, mas hoje ela conseguiu estar. Né? Tem vezes a gente começa um processo de coaching, um processo terapêutico, dá 2, 3 sessões, começa a ter tanto rebuliço dentro da gente que a gente quer fugir, a gente quer desistir, a gente quer parar. Então isso vai acontecer com vocês, mas não desistam. Como diz o Paulo Vieira, quem para no meio do caminho chega a lugar nenhum. Então vamos para frente. Agora, precisa descansar? Vamos parar para descansar, mas não para desistir. Entende? Sim? Fala, Sim. Então, o que eu queria dizer, eu queria falar com o Leandro, que eu sempre tive vontade de fazer a constelação familiar, porque eu via, e recentemente uma pessoa conhecida, que foi uma cliente, que eu aluguei uma casa para ela, só que ela ofereceu ajuda na questão de emagrecimento. Só que quando eu fui numa sessão lá, então eu não gostei do estilo dela, não gostei do jeito dela, e hoje ela já me ofereceu a constelação familiar, mas não me ofereceu confiança. E eu gostei muito, né, do posicionamento do Leandro, achei muito bom e eu quero diminuir. Quando eu te conheci, eu tinha 6 quilos a menos. E eu quero voltar a esses quilos, porque hoje me faz... É um peso enorme para a gente se abaixar já com idade, já estou com quase 70 anos, então eu preciso voltar aquele peso, mas eu não estou conseguindo, e eu quero conseguir. Então... Ô, gente, então assim, eu vou fazer uma dica rápida, é Alcinira, né? Estou falando certo? Isso. Bom, obrigado pelo voto de confiança. Gostei muito. E a gente vou te passar uma maliciazinha. Esse é o bônus de quem ficou até o final. Sim. Lembra que às vezes a gente tem que comer... Eu perguntei assim, ó, por que a gente está comendo? Porque às vezes você está comendo, você não está comendo só por você, né? Isso. E todos nós temos uma criança interior, né? A gente é um pouquinho imatura às vezes, né? Essa criança, verdade. A gente briga com ela, ela acaba... E aí, o que você vai fazer? Ó? Criança come pouco, não come? Nós comemos mais. Então, você vai pegar um bombonzinho, hora que você tiver com muita vontade, você vai pegar um bombonzinho, porque assim, o remédio ou o veneno é a dose, né? Você vai pegar um bombonzinho, ou que seja uma bala. Você vai falar assim, ó, essa bala é para minha criança interior, mas você vai falar em voz alta. Falou, minha criança interior, essa é para você. E aí você vai fazer carinho nela. Tá? Você vai se tocar realmente e acariciar a sua criança. Olha lá que nem a Érica passa. Você vai acariciar a sua criança interior, você vai se dar um pouquinho de carinho, né? E vai dar para sua criança. Você falou, ó, aí você vai falar para o seu cérebro, agora eu não preciso comer mais, eu já alimentei
a minha criança interior. Que legal! Vamos fazer esse teste? Amei! Eu sou menino lindo. E a gente está aqui com... Eu sou menino lindo, eu faço isso direto. O professor, ó. Você considera, Érica. Ele reclama. Aí o que acontece, gente? Ele reclama, deixa eu só dizer, Érica, que eu como muito depressa. Há muitos anos eu cobrava ele de comer depressa. Hoje, quem come depressa sou eu. Mas é uma ansiedade muito grande. Mas olha, agradeço muito, Leandro. Amei a sua dica e vou colocar em prática. Alimenta essa criança anterior aí. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, sim. Tchau, tchau. Deixa eu falar uma coisa agora. Oi! Fala. Oi! Bom, deixa eu falar um negócio agora, gente. A gente está aqui com os profissionais, né, da área da saúde e os profissionais da Maravilhas da Terra também, que começou muito para ajudar eles a entenderem a si mesmos e a ajudar outras pessoas. Então, assim, quem me conhece sabe que eu não vendo aquilo que eu não uso e que eu só distribuo aquilo que eu acredito, e porque, na verdade, eu fui a primeira a usufruir dos benefícios. E além de eu usufruir benefícios, eu ainda verifico se o benefício não foi só meu. E tudo que eu estou percebendo é que os produtos do Maravilhas da Terra realmente funcionam, não só comigo, mas a minha tia em 3 dias perdeu 2 quilos, só tomando chá, né? E aí a gente já conversou também sobre emocional, ela tá indo no banheiro, deixando a merda embora e tá emagrecendo em 3 dias, o que ela fazendo exercícios muito tempo não conseguiu. Então, assim, a gente vai conversar no particular também, que eu sei que os adeptos naturais. Beleza, obrigada. Vocês, enquanto conseguem administrar isso, tá bom? A todos vocês também, Daiane, Inês, Irimar, que eu não conhecia, Marcelo, Pri, Souza, Jerusa, todos. Lolita, um beijo para você e para todos de Moçambique, meu amor, eu te vi aí, eu te amo, muito obrigada por você ter conseguido, não sei se você pegou tudo, mas ficou gravado, e depois a gente vai disponibilizar isso também, tá bom? Provavelmente no YouTube, vamos ver aqui como que vai ser. Fala, Saulzinho. Vai. Também quero. Tá. Você também o quê? Ele é chazeiro. Quero um beijo. Um beijo, um abraço, um agarrão pra você, que nem a gente se dava quando ia pro território isolado, tá? Então, beleza. Turma, semana que vem a gente vai fazer uma ferramenta incrível chamada Matriz de Plenitude, para você entender se você está crescendo e contribuindo ou se você só está dando e ficando sem, virando uma Marte esgotada, sem nada, né? Ou se você é um parasita folgado que só pega dos outros e não tem nada para contribuir, que é terrível também. Ou se você nem entrega e nem recebe, está no autofagismo, comendo a própria carne. Ou se você já está em que caminho da plenitude? Será que você já alcançou a plenitude entre o crescer e contribuir? Que é uma dos lemas que nós temos lá no Método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E eu estou aqui para entregar para vocês tudo isso a baixo custo, né? E muita coisa já está sendo entregue de graça. Então, quando vocês forem fazer os treinamentos pagos, vocês já estão mais ou menos cientes, porque o que acontece? Lembra que eu te falei que o cérebro repele tudo que é novo? Então, aqui eu estou fazendo um amaciamento para mostrar para o cérebro de vocês. Cérebro, olha, é estranho, mas é legal. É estranho, mas é bom. Pode continuar vindo, que depois vai ficar melhor ainda, tá bom? Que é o que a gente fez da semana passada de sonho, visão extraordinária de futuro. O cérebro precisa imaginar conquistando aquelas coisas para ele perder o medo e seguir adiante, que é o que os grandes atletas fazem. Eles primeiro visualizam na cabeça deles a cesta. Eles vão, calculam, eles se imaginam, né, ludibriando os outros concorrentes, até fazer a cesta ou até fazer o gol. E toda pessoa de alta performance, ele treina mais do que todos os outros. Quando todos os outros desistiram, quando ele está cansado, é que aí ele está começando.
Então, vamos ser pessoas de alta performance, não por status, mas porque você e eu merecemos. Como disse o Leandro no começo, a provocação dele. Você está sendo quem você nasceu para ser ou só o que está dando para ser? Vocês vão de todos os recursos, de todos os talentos que Deus te deu, ou vai ficar na acomodação sendo subusado, subvivido? Só um sobrevivente, sem prazer de viver. Fala, amor. Fala, meu querido Saul. Por isso eu ainda quero ir para Marte. Então vamos para Marte. Vamos para Marte. Se for possível, a gente vai. E Lolita, manda um Eu gosto beijo. de gente que sonha alto, não gosto de gente que sonha pequeno, não. Um filme que é bem legal a gente assistir, que eu tô assistindo com as crianças. Eu adoro filmes de super-heróis. Eu assisti aquele Viagem ao Centro da Terra, né, do Júlio Verne, e o Viagem ao Centro da Terra, e teve o Viagem 2, que fala muito dessa questão de acreditar nos sonhos, de acreditar numa coisa que a maioria das pessoas não acredita, mas quem se aventura consegue. Claro, tem que calcular os riscos, tal, nem todos os riscos são calculados, né? Muitas vezes é sorte mesmo, mas o desejo de viver, o desejo de fazer, de acontecer, torna tudo mais real e a gente alcança o que as pessoas não enxergam. Porque tem muita coisa que existe sim, e não é porque as pessoas não acreditam que não existe, tá bom? Então, super beijo. Todo mundo semana que vem, às 15 horas, das 15 às 17, nós vamos fazer a matriz de plenitude. E eu quero saber que tipo de personagem você faz a cada momento da sua vida. Será que você é um soldado que vive defendendo a todo mundo, querendo dar uma de herói e se machucando, que depois vira um super-herói mate? Ou você, de repente, é um soldado que, para não se machucar, machuca a todos e depois vira um monstro? Tem muita coisa de Master Coach. Gente, o curso de Master Coach eu fiz 2 vezes. Cada vez para se fazer são R$ 8.900. Então, o que vocês estão ganhando aqui de ferramenta vai com muito mais de R$ 100 mil do que eu já investi. Cada sessão de coach comigo, cada ciclo de coach comigo são R$ 10.800, 10 sessões, né? O mais em conta, que é a primeira avaliação, são R$ 500. Para fazer massagem, são R$ 200, 1 hora. Então, o que vocês estão recebendo aqui é muito valioso, está sendo dado com amor, de graça, porque eu já recebi muito amor de graça e vocês vão ser abundantes, vocês vão ter tanto que vocês vão ter para dar, para vender, para distribuir, para entregar. É o que eu falei, vai ser tanta informação que se vocês não entregarem para o planeta, vocês vão explodir, tá bom? Então, sejam felizes abundantemente e até semana que vem. Tudo bem? Obrigada. Ai, love you! Vamos tirar uma fotinha aqui? Eu vou postar, tá, gente? Eu vou postar. Se alguém acha que não pode postar, tem alguma restrição. Ai, Lolita linda! I love you! Beijo, galera. Até a próxima. Pode desligar, Lê. Quer falar mais alguma coisa, Lelê? Até semana que vem. Até. Quem não tiver no grupo, fala com a gente que a gente inclui. Obrigada, Daiane. Quer falar, Daiane? Quer falar, Daiane? Espera aí que eu vou ligar seu microfone. Gostei bastante. Esse é o Leonardo. Oi, Léo. Tudo bem? O Leandro aqui já me conhece, já aqui, ó, gente boa aqui, né? Esqueci de mandar mensagem pra você. Vocês gostaram? Mudou a vida de vocês? De mandar o WhatsApp. O meu WhatsApp é 965... Depois eu te mando. 57-4056 e eu ponho vocês no grupo, tá bom? Eu vou dar de novo para vocês o livro chamado A Boa Sorte. Rê, quer falar mais alguma coisa, princesa? Eu? É. Não, não tô ouvindo. Tá bom. Então, vamos estar juntos. Só no correndo, né, filho? Semana que vem vocês estão junto com a gente? Sim, sem dúvida. Obrigada. Foi muito Fala, bom. Lê. Liga seu microfone, Lê, que eu não tô te escutando. Liga o microfone, Leandro. Ô, Rê, gostei de ver sua filha. Eu não Você viu que linda? Linda. Olha lá, tá rindo. Né? Pula pra cá e pra cá, né? Manda beijo.
Quanto tempo ela tá, Rê? Oi. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, andando pela casa, é isso aí. Então tá. Legal. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Oh, tchau, tchau. Valeu, Léo. Até mais. I love you. Até. Obrigada pela presença. Tchau. Tchau.